Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai estar assistindo esse vídeo, né? Então pode ser que você me assista agora, que eu tô gravando à noite, à tarde, noite. Pode ser que você me assista de manhã, pode ser que você me assista de tarde. Bom, o que importa é, nós viemos aqui falar a respeito do tão comentado pacote anticrime. Eu tenho dado reiteradas aulas e os alunos têm me cobrado reiteradamente comentários sobre esse pacote. Como vocês já viram, ontem, no dia 15 de janeiro de 2020, o ministro Toffoli, ele determinou a suspensão do juiz de garantia por 180 dias. Algo que já era esperado, né? Eu, inclusive, estava dando aula sobre o juiz de garantias na parte da manhã, numa turma, e à tarde saiu essa decisão e eu tinha avisado aos alunos que eu estava falando sobre o tema, mas que estávamos na iminência de ter uma decisão como essa da suspensão da aplicação do juiz de garantias. E por conta dessa suspensão, vários alunos têm me feito várias perguntas. Sobre não vai cair em prova, se vai cair em prova. Bom, enquanto tiver suspenso, não pode cair em prova, né? Então você, meu aluno, você, minha aluna que vai fazer o concurso da PCDF, estando essa norma suspensa, ela não vai ter aplicabilidade. Então, é claro, o seu concurso não pode cobrar esse tema de vocês, tá? Mas entrando em vigor o restante da lei no dia 23 de janeiro, o restante dela é possível cair nos próximos concursos. Na verdade, é possível não, vai cair nos próximos concursos, né? Até porque ela trata do CPP, ela trata do Código Penal e ela trata de leis penais especiais. Ela trouxe alteração para o Código de Processo Penal, para o Código Penal e para leis penais especiais. Então, todo edital em que se cobrar penal, processo e leis, aquelas leis que ali foram alteradas, você vai ter que responder conforme a lei, a nova lei, de forma alterada. Então, não tem essa dúvida. Então, para a gente já começar a fazer uns comentários sobre a lei 13964, de 24 de dezembro de 2019, eu escolhi um assunto que é o arquivamento do inquérito, tá? Eu vou tentar tratar com vocês a cada semana ou a cada dia, conforme eu for tendo disponibilidade, porque realmente o nosso tempo é corrido. Eu vou tentar tratar com vocês a cada vídeo um tema dessa lei. Eu deixei mais para agora porque já existia essa possibilidade da suspensão da parte de garantia. E como a gente, analisando a lei, a gente percebe que tem vários erros de técnica legislativa, eu queria comentar realmente, aprofundando o tema com vocês, depois que a lei entrar em vigor. Vou te dar um exemplo de erro que existe na lei. No artigo 282, parágrafo 4º, ele diz que é possível a substituição da medida cautelar pessoal diversa da prisão pela prisão preventiva nos termos do artigo 312, parágrafo único. Ele diz isso lá. Mas se você abrir agora a Lei 13.964, você vai ver que com a alteração do artigo 312, nós não temos mais o 312, parágrafo único. Hoje o artigo é 312, parágrafo 1º e parágrafo 2º. E com um problema, o 312, parágrafo 1º, não vem com redação nenhuma. Então, creio eu que até a entrada em vigor dessa norma, na hora de passar esse texto para o Código de Processo Penal, algumas correções técnicas ainda ocorram, tá? Então, é por isso que quando eu não comecei a efetivamente tratar desses temas dessa nova lei com vocês. Só por esse motivo. Só dei um exemplo para que vocês compreendam por que a professora Josiane está tanto tempo em silêncio em relação à lei. É porque eu estou esperando esses errinhos, essas coisinhas sendo acertadas para a gente fazer um vídeo para você em que você efetivamente não vai ficar apenas ouvindo o professor falar de um assunto que de repente a coisa altere daqui a uns dias, tá? Mas a princípio vamos falar do arquivamento. O que nós temos hoje sobre arquivamento do inquérito? O inquérito policial, hoje, ele é concluído, encaminhado ao juiz competente nos termos do artigo 10 do CPP. Veja que eu vou falar com vocês como é feito na forma da lei. Porque na prática, a gente sabe que no Rio de Janeiro, a gente tem as centrais de inquérito, a gente tem o Ministério Público, em que o inquérito sai da delegacia e vai para o MP, e lá na central de inquérito o MP oferece ou não a denúncia, tá? Quando se trata de investigado preso. A gente sabe que isso acontece. Em que pese o STF já ter se manifestado sobre a inconstitucionalidade da legislação aqui no Rio de Janeiro sobre esse tema, e isso ainda acontece. Mas vamos pensar no que a gente aproveita para a prova de quem vai fazer um concurso com a prova objetiva, como efetivamente acontece na prática ali, esses pormenores não vai te interessar tanto. Mas para quem vai fazer uma prova
objetiva para a Polícia Civil, para o Tribunal de Justiça, por exemplo, precisa saber o que está efetivamente previsto na norma, na lei. E o Código de Processo Penal diz: concluído o inquérito policial, este será remetido ao juiz competente, tá? Chega no juiz competente, o que acontece? O juiz verifica se o crime apurado é de ação penal de iniciativa privada ou é de ação penal pública. Se o crime apurado for de ação penal de iniciativa privada, o que acontece? Nos termos do artigo 19, combinado com 38 do CPP, os autos ficam aguardando em juízo até que haja manifestação de vontade do ofendido ou de quem tem a qualidade para representá-lo. É assim que vai funcionar. Agora, se o crime for de ação penal pública, incondicionada ou condicionada, tanto faz, a titularidade dessa ação é a do Ministério Público. Então, os autos são encaminhados ao MP, que no prazo de 5 dias estando investigado, preso, ou 15 dias estando solto, ele oferece denúncia, estando presente indício de autoria e prova da materialidade. Não havendo, ele pode requerer devolução dos autos à delegacia para diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, nos termos do artigo 16 do CPP, e, não tendo justa causa, ele pode efetivamente requerer o arquivamento. E aí ele promove o arquivamento, fundamenta na forma do artigo 129, inciso 8º e 28, 129, inciso 8º da Constituição e 28 do CPP, e esse pedido de arquivamento vai para o juiz. E o juiz, então, vai dizer se concorda ou se discorda. Se o juiz concordar, dá um despacho dizendo arquive-se. Se ele discordar, ele encaminha os autos ao PGJ. No caso da Justiça Estadual, encaminha ao PGJ. No caso da Justiça Federal, vai para a CCR, tá? E aí, o PGJ na Justiça Estadual, a CCR na Justiça Federal, vão dizer se concorda ou discorda do arquivamento. Se eles concordarem, vai para o juiz, que não tem outra alternativa a não ser arquivar. Se eles discordarem, aí ou eles mesmos oferecem a denúncia ou designam um outro promotor na Justiça Estadual ou procurador na Justiça Federal para que ofereça a denúncia. Hoje, é assim que funciona o arquivamento. Ou seja, é claro que essa concordância ou discordância do juiz quanto ao arquivamento sempre foi questionada, desde a Constituição de 88, porque entende-se que fere o sistema acusatório puro, né, proposto pela Constituição Federal. Então, hoje, o artigo 28, com a nova redação dada pela Lei 13.964, de 24 de dezembro, ele vai dizer o seguinte: ordenado o arquivamento do inquérito ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará o arquivamento à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Ou seja, com a nova redação do artigo 28, o arquivamento é decidido pelo próprio Ministério Público. Ele não mais encaminha ao procurador, ao juiz, para o juiz decidir se concorda ou discorda. Então, deixa de existir o chamado controle judicial na fase do inquérito. Assim como vai deixar de existir o princípio da devolução no que diz respeito ao juiz encaminhar o PGJ e o PGJ devolver para o juiz. Por quê? Porque com a nova redação do artigo 28, o próprio Ministério Público, ele arquiva o inquérito, comunica isso à vítima, uma novidade, não existia isso antes, comunica ao investigado e comunica à autoridade policial, tá? E encaminha os autos à instância de revisão ministerial. Para quê? Para que a instância de revisão ministerial homologue ou não essa decisão do arquivamento feito pelo promotor. E detalhe, uma novidade que a Lei 13.964 trouxe, no parágrafo 1º do artigo 28, se a vítima ou seu representante legal discordar desse arquivamento feito pelo MP, ela poderá, no prazo de 30 dias, contado do recebimento da comunicação do arquivamento do inquérito, pedir a revisão à instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica do MP. Ou seja, hoje está expressamente previsto que a vítima poderá recorrer, na verdade, ele não fala em recurso, mas seria uma forma de recurso, ele podia pedir uma revisão dessa decisão do MP que requereu o arquivamento. E em se tratando de crime praticado contra a União, Estado e municípios, aí nesse caso a revisão do arquivamento de inquérito poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial, é o que diz o artigo 28, parágrafo 2º. Então, novidades extremas do artigo 28, né? Para você não esquecer. O MP não vai mais requerer o arquivamento, ele efetivamente o arquiva. O juiz não mais despacha homologando, porque quem vai homologar é a instância superior do MP.
Não vai se aplicar mais o princípio da devolução entre juiz e procurador-geral. Não se aplica mais o controle jurisdicional para o arquivamento. O MP, ao ordenar o arquivamento, comunica a vítima ao investigado e à autoridade policial e encaminha os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação. Então é aí uma novidade para você. Bom, a gente encerra esse vídeo aqui. Se você gostou, curta, faça seus comentários, mande as suas perguntas, divulgue entre seus amigos, porque agora nós teremos vários vídeos tratando dessa lei, tá ok? Até o próximo. Beijo para todo mundo, boa sorte para todo mundo. Estuda porque o concurso tá chegando, tá batendo a porta. Até lá.